slides, mas por que eu fiquei machucada, né? Então, aconteceram essas violências de trabalho. Para quem é ativista, militante, sempre eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social, tinha as outras colegas assistentes sociais também, vítimas de perseguição, né? Mais atuante, vindo aqui no sindicato, participando de várias lutas, né? De várias pautas. Então, você sempre tem uma atenção dentro da unidade, quando as unidades são mais conservadoras, né? As unidades se tornam a própria instituição, o próprio governo. E eu tinha muita dúvida, assim, ai gente, mas por que está acontecendo comigo, né, essa violência, por que eu sou perseguida, por que você ficava com muitas dúvidas. E eu acabava levando isso como uma situação assim, sou eu. Ai, porque eu sou falante, ai, porque eu não aguento ficar com a boca fechada, ai, porque eu falo com os braços, porque eu falo alto, ai, não devia ter falado, não devia ter ficado quieta, tudo era eu, a culpa era minha, tudo era minha. E depois, quando a gente vem aqui para o sindicato, porque a gente tinha um coletivo em defesa do SUAS, e a gente começava a falar o que estava acontecendo nas unidades para a gente tomar os nossos posicionamentos e tudo, a gente foi percebendo que, de forma mais rude, de forma mais hostil, as mulheres negras, servidoras negras, elas eram tratadas. As servidoras brancas, elas também eram perseguidas, também tinham assédio, mas com as negras era um descuido, assim, era algo assim, muito sem filtro, sem jeito para falar com essa servidora negra. Mas, quando a gente levava essa discussão do racismo institucional para dentro da unidade, as pessoas queriam muito que a gente justificasse assim, quando você foi ofendida, quando te chamaram de alguma coisa racista e você está falando que isso é racismo. E era muito complicado explicar para a pessoa que aquelas condições de destratamento, de desqualificação, de impedimento, tinha a ver com racismo. Era bastante difícil e os nossos gestores acabavam não acreditando muito naquilo que a gente falava. E o racismo institucional, ele é muito parecido com o assédio, ele tem todas as características de um assédio moral, que eu vou até depois mais pra frente falar para vocês. Mas quando você vê alguém entrando nessa sala, a primeira coisa que você vê é de movimento negro e que teriam trabalhado na mesma época que eu na Smiles. E voltando um pouquinho, né? Então, quando a gente tem, né, essa diáspora, que é o sequestro desses negros do continente africano, a gente não tinha a escravização, né, essa questão da escravização pela questão da cor da pessoa. A gente tinha escravos, antes de 1500, que viravam escravos por dívidas, guerras, questões de casta, mas não pelo tom da pele, pela cor. E aí a Europa precisava justificar para o mundo por que eles estavam escravizando pessoas negras e justificando, olha, eles são tão inferiores, eles são tão possíveis de ser comparado a mais uma questão animal do que civilizado, que o fato deles serem negros e pretos já justifica que eu posso fazer deles o escravo e posso torturá-lo, e posso fazer ele como uma mão de obra e tudo. Inclusive, pode passar, eles acabaram escrevendo isso e justificando isso, medir crânio, fazer medidas de corpo e tudo, e criaram os estereotipos que a gente conhece hoje, né? O negro, ele é mais perigoso, ele é animal, ele é mal educado, ele não cheira bem, né? Então, essas teses
foram construídas na época da colonização em todos os países da América para justificar que o local dele está muito justo. É aquele local do animal. Então o cavalo, o burro, e o negro com estereotipos de adjetivos de inferioridade. Para vocês verem aqui uma foto de 1915, aí você põe um desenho aí de uma revista, o negro com uma figura muito próxima do macaco. Né? Então, olha, tá vendo? Até se assemelha-se a um macaco. E essa questão do cotidiano, a gente vê o branco e o negro, mas, né, pelo menos na segurança. Essas manifestações das nossas famílias vão para nossas vizinhanças, para as nossas comunidades, as piadinhas, esse jeito de ser, o jeito de manifestar. A gente acaba não levando nós mesmas no trabalho. A gente não deixa nós mesmos lá em casa e vai para o trabalho sem nós mesmos. Nós somos, se temos a ideologia e cultura racista, a gente leva isso para o ambiente de trabalho. E lá se manifesta também de emprego e dinheiro. Porque, né, quando a gente teve a nossa abolição, nós fomos largados ali. Ó, vocês são livres e só, sem casa, sem terra, sem trabalho. Então, para nós foi bem mais difícil a gente conseguir as coisas do que os brancos que acabaram tendo as suas heranças, né? E isso vai passando na reprodução das famílias. Então, a gente tem aí, né, a formatura dos coveiros de Araraquara e a formatura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de médicos. Então, a gente vê aí que deve ter o quê? Uma ou duas médicas, né? Pode ser pardas, mas o restante são todos brancos, lá no Nordeste, Rio Grande do Norte, aquele sol de achar. Né? E os coveiros pardos e negros. Quem está legislando, dizendo se é constitucional ou não, se está correto ou não, o que o magistrado está fazendo, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Brancos, uma figura de brancos e também com poucas mulheres, porque tem sempre a questão do gênero, né? Junto. Então, em 132 anos, nenhuma mulher negra foi indicada como ministra, né? E a gente tem aí somente 2,7% de homens que chegaram nesse cargo. A gente é peleado do racismo cotidiano, né? Então, se o racismo está acontecendo agora comigo, está acontecendo com o meu vizinho, está acontecendo com o cara que eu gosto lá, o pagodeiro, o cara da música, estão matando algum parente meu, o racismo está sempre rondando a gente, né? Ele não nos abandona, todo dia é um flash, todo dia é um acontecimento, né? Então, tem essas figuras representativas do racismo cotidiano, que é uma mãe falando, né? Tchau, filho, bom trabalho. Uma mãe branca. E a mãe negra vai falar, tchau, filho, volta vivo. Né? Tem um menino negro na rua, né? Um jovem negro na rua pode ser abordado e confundido com alguém a qualquer momento. A polícia para um negro, né? Com um carro, né? De carro, o negro é pobre, né? Favelado, né? Não sei o quê, tudo com carro, né? Certamente ele vai fazer mais as abordagens, né? O racismo religioso, né? Você tem que acreditar em Deus, mas qual Deus? Se eu sou de matriz religiosa, eu tenho meus orixás, não é só um Deus, não é? Então as pessoas têm uma falta de respeito também, né? Dentro aqui nas nossas instituições tem lá um crucifixo, né? Ali e a pessoa não pode andar com a guia, né? Precisa colocar no bolso. E o racismo institucional, o conceito dele é que, de acordo com Adilson Moreira, ele designa práticas institucionais que afetam certos grupos raciais de forma negativa. Então, as oportunidades não vão aparecendo para a gente, né? Para a gente sempre o pior, né? Então, nós negros somos aqueles que entramos no mercado de trabalho, somos os primeiros a entrar no mercado de trabalho, somos aqueles que recebem as piores oportunidades de trabalho,
somos aqueles que temos mais carga de trabalho, somos aqueles que ganhamos menos. Então, tem umas perdas de oportunidade, que a gente já vai ver uns números aqui da prefeitura, que mesmo quando a gente faz uma faculdade, faz não sei o quê, vai melhorando, vai fazendo curso, a gente vai vendo essas ascensões dos nossos amigos brancos e a gente vai ficando, né? Então, eu mesmo na prefeitura era o mesmo salário. Você podia dividir ali a assistência na pessoa que atendia no CRAS ou a pessoa que era gestora de parceria das organizações sociais. E aí, para mim, a Rosângela não vai sair do plantão, é ela que vai ficar no atendimento. As outras vão ser gestoras. Há um nome, gestoras. O salário é o mesmo. Né? Mas por que eu tenho que atender? Porque eu sou parecida com quem eu estou atendendo. Né? Então eu tenho que estar ali, né, nesse lugar que é o lugar mais precário, né, da instituição. E dali eu não saí. Dali eu só saí para a Secretaria Municipal de Cultura, mesmo jornalista, mesmo assistente social, mesmo dali eu não vou sair nunca. Né? Então os acessos são negados, né? Acessos educacionais, culturais. A gente mora na periferia, então a gente vê que a gente não tem o acesso aos espaços culturais, a gente não tem uma quadra esportiva, então tudo para nós é muito complicado. E o racismo institucional não é aquela forma individualizada, né? Eu dependo do servidor público e dependo do SUS, né? Não tenho plano de saúde. Então, por vezes eu vou no posto de saúde, eu consigo lá o clínico, mas se eu precisar de um especialista, é 1 ano de fila, né? E até eu conseguir passar nesse especialista, a minha doença já se agravou. Então, será que as pessoas estão morrendo do agravamento da gastrite ou elas estão morrendo pelo racismo institucional? Eu acredito que elas estão morrendo pelo racismo institucional. Né? Porque a política pública não funciona para os negros da mesma forma que funciona para os brancos. Né? E então, quando pessoas não têm acesso aos serviços de uma instituição, isso é racismo institucional. Quando os serviços são oferecidos de forma discriminatória, já vem aquela pessoa moradora de situação de rua. Ai, de novo aqui, aquela mulher, né? Então, ele está discriminando, né? O seu servidor, por vezes, não quer nem atender aquela pessoa. Né? Você vai ver a cor é negra, né? Já aquele menino que está lá no abrigamento, no SAICA, quando você vai ver a cor, né? Ele quebrou todo o SAICA, quando você vai ver a cor é negro. Né? É um desajustado. Né? Quando as pessoas não conseguem ter acesso aos postos de trabalho nas instituições, que é isso, o impedimento, né? Eu mesmo, antes de ser servidora pública, eu só trabalhei em telemarketing. Entendeu? Ninguém me deu oportunidade de um emprego melhor. Então, para o telemarketing eu poderia ser, mas para outro tipo de trabalho, não. Né? Não que não seja digno ser um telemarketing, mas assim, você tem uma qualificação para atuar de outra forma, mas não é dada a oportunidade para você. E aí, no caso da prefeitura, não é dada essa oportunidade, ainda mais quando é ativista e militante. Aí é que não vai aparecer mesmo, né? Na prefeitura de São Paulo, esse número eu peguei nos dados abertos da secretaria, da prefeitura. Nós somos 133 e 120, né? Esses são os dados de janeiro. Esse é o número de servidores públicos com essas divisões, né? De comissionados, requisitados, seletistas e tal. E a prefeitura, em 2023, ela informou que ela está cumprindo a determinação de ter 20% de vagas na prefeitura para cotas de pardos e negros. Então, ele está cumprindo a lei, ele é maravilhoso. Ele colocou essa notícia até no Dia da Consciência Negra. Porque a gente tem uma lei de 2013 que diz que a prefeitura precisa atender essa cota. Só que diz que essa cota ela é democrática, em cargos, né? Não, e aí, quando a gente vai ver os números, não é bem assim.
Então, houve um acréscimo, ele está falando que houve um acréscimo de pessoas negras na atual gestão, que em setembro de 2023 a parcela de servidores negros e pardo eram de 35% dos 129 mil, né, isso é 2023, 12% dos negros retintos, 23% de pardo e 62% de branco. Porém, esses números continuam desatualizados, porque tem algumas secretarias que acabou retardando essa questão, porque na contratação nossa não tinha pergunta da raça-cor. Então, isso é algo mais novo. Então, elas correram atrás das secretarias para poder pegar isso em Google Form e em outros tipos de possibilidade de autodeclaração, mas nem todo mundo se autodeclarou, principalmente comissionados. Será por quê? Né? Que os comissionados não declararam, né? Talvez para ajudar, não vou falar. Concurso público. Então, geralmente tem tem que fazer, né? Por vezes tem que fazer a conferência se você está na cota, porque tem branco cara de pau, né? E vai lá na cota do negro, né? Para não falar outros nomes, né? Então, eles até 2023, eles conferiram 2.158 servidores e 1.958 aprovados com destino de cota. Então, sempre tem aquele, né, que acha, talvez assim, acho que é uma comissão interessante. Essa comissão me parece que não é uma comissão equivocada. Numa análise feita pelos setores, né, desse Instituto de Pública, os negros eles são maiores ali na Guarda Civil, tem 36% ali na Secretaria e como Guarda Civilismo, não sei se tem Guarda Civil aqui. No cargo de direção e assessoramentos, somos 32,8%. Nos cargos de gestão governamental, 31,5% e na administração, 30%. O levantamento destaca que a maior parte dos servidores negros está alocada no setor da educação e da saúde. E também são as maiores secretarias em admissão de servidores, né? Então, eles ocupam 28% na educação e 24% na saúde. Na Procuradoria Geral do município, nós somos apenas 7,8%. Né? Um cargo ali de gestão, de decisão, de verificação, de fiscalização. Eu não sei se esse número está atualizado, mas dos subprefeitos também a gente tinha 3 negros, né? Então, eu não sei se está atualizado esse número. E muito interessante os DAS, né, que são os cargos. Então, no cargo de direção e assessoramento superior das DAS, servidores públicos negros representam 21,3% do total. Então, a maioria, né, 80% desses cargos com servidores brancos. E no DAS 15%. E no DAS 16, nenhum negro. Então, conforme os maiores cargos, nem negro teremos. Para vocês saberem esses dados por secretaria, aí tem esse link que mostra os dados de negros, brancos, mulheres e não na própria Secretaria de Gestão, na página da Secretaria de Gestão. A branquitude, né? Eu coloco esse símbolo porque eu coloco essa foto porque eu acho assim tão... Porque assim, eu acho que esses 12 aí não eram brancos, eu começo por aí, né? Então, uma representação, você precisa representar a questão angelical como branca, né? Você precisa dizer que eles são o que levam, né, o cristianismo, a palavra de Jesus. Quem pode levar a palavra de Jesus? Só branco poderia levar essa palavra, né, desse poderoso Jesus Cristo. E aí, isso fala muito de branquitude, né? Porque só a branquitude tem a razão, só a branquitude tem a certeza, só a branquitude sabe, né? E tem essa perfeição, esse argumento.
né? A inteligência para reproduzir conhecimento, né? E essa identidade racial, ela é também, ela vai formando essa supremacia branca, né? E ela vai realizando esse privilégio branco. Que o privilégio é quando esse grupo branco, ele toma decisões institucionais, legais, econômicas, sociais, culturais, e isso ele faz se protegendo. A branquitude ele tem um mecanismo de um protegendo o outro para que este poder seja centralizado e ocupado por eles e os outros grupos não tenham o que eles têm. Né? Quem no seu lugar de privilégio, de conquistas, de ter algo ou ser algo, vai deixar pela a questão igualitária, para deixar para um negro. Né? Então, é difícil a branquitude abandonar esse seu privilégio. Ele não quer, ele acha que aquilo também foi uma conquista, é um mérito eu ter isso. E ele não entende a história. Ele nem faz questão de entender a história, porque o racismo é um problema do negro. Não é um problema meu, eu sou branca. Então eu não tenho lugar de fala do negro, então eu não vou falar. Sendo que o lugar de fala não é esse, o lugar de fala é da sua experiência. Né? Então ele vai querer não se atualizar, porque não é problema dele. E aí, quando ele comete a questão racial, eu não sabia, sério que já está nesse patamar as coisas? Porque eu não faço questão de me apropriar disso, porque aí eu posso me silenciar, eu posso ser omisso e eu posso proteger os meus. Né? Então, a branquitude indica os seus. Né? Então, eu sei uma vaga de trabalho, não vou dar. Para uma pessoa branca, meu primo, meu colega, né? Então, tudo são o coleguismo deles, né? E assim, né, a gente já acompanhando e uma aberração atrás da outra. Esses dias o Trump encontrou com o presidente da África do Sul e disse que está acontecendo um genocídio branco, né? Tem na África do Sul onde os brancos fizeram o apartheid. Então, assim, ele faz, né, de idiota, né, de não perceber essa história, mas é isso, né, os americanos, os mais ricos do mundo são 90% dos americanos, o Congresso é feito por homens brancos, né, a Casa Branca, quem construiu a Casa Branca? Já começa por aí. Foi os negros, né, aquele salão oval que ele estava lá, aquele mármore lá, foi todos os negros que colocaram ali, tá certo? E ele tem a cara de pau de chegar e falar uma coisa dessa. Vou falar aqui uma passagem de uma colega nossa, servidora pública. Então, eu passei por uma situação que eu nunca tinha imaginado passar na minha vida. Eu acho que 2018, 2019. A servidora branca, com mais tempo de casa de serviço público, não considerava nenhuma das minhas colocações. É uma servidora negra falando dessa servidora branca. Tudo que eu falava não era ouvido, eu era ignorada. Quando a outra servidora branca, da turma dos novos, porque tinha uma turma mais antiga na prefeitura e a turma mais nova, ia ser uma briga, etarismo, né, entre os mais antigos e os mais novos. Quando a outra servidora branca da turma dos mais novos repetia o que eu estava querendo argumentar, ela se colocava a pensar. Porque era uma branca falando, não a negra falando, né? Então, assim, estava insuportável a situação. Até que chegou o momento em que, somados os anos de discriminação em péssimas condições de trabalho, em função do racismo, em função do assédio, em função da violência de trabalho, que eu já estava até desequilibrada mesmo, fui obrigada a dizer, olha, tá difícil conversar aqui, porque eu falo, você me escuta. E a pessoa branca fala, e você escuta. Não entendi, acho que eu falei errado. Então, assim, ou você lida com o seu racismo e trabalha tecnicamente,
ou não vai dar. Aí a servidora branca, mas o que você está dizendo? Ela estava super ofendida, né? Falou que ela é racista. Aí foi um bate-boca. Obviamente, as colegas brancas tiveram que interferir, acalmar os ânimos, e os colegas negros olhando, tipo, o que é isso? Eles tinham que olhar mesmo, eles não tinham o que fazer. A coordenação tomou a frente e encerrou a reunião. Eu tive depois que subir até a sala para pegar a minha pasta esquecida lá. Dei de cara com ela. Olhou para mim, pegou na minha mão e disse, olha, eu preciso te dizer que a gente teve uma divergência. Então eu sei. Você entende? Sim, entendo que foi uma divergência pautada pelo racismo. Não foi racismo. Eu não sou racista. Olha, essa discussão de novo não vai levar a nada, porque você vai dizer que não, e eu vou dizer que sim, e nós não vamos chegar a lugar nenhum, a gente precisa trabalhar juntas, vamos parar por aqui. Aí essa mulher, Ju, ela segurava o cabelo dela e falava gritando assim, eu não sou racista, eu não sou racista, você quer que eu faça o quê? Ela começou a gritar, veio gente olhar, você quer que eu ajoelhe? Quer que eu te peça desculpa? Eu não sou racista. Aí eu fiquei em choque, eu fiquei olhando e falei, gente, o que está acontecendo? Olha, eu não quero nada, eu quero só que você me deixe sair daqui com essa pasta. Eu fui para a sala, fiquei meio chocada, enfim, os colegas foram me acolher. Porque nomear o racismo também vira um drama para a branquitude que se sente mais ofendida do que o próprio negro discriminado. E aí cai na fragilidade branca, né? Porque nesse episódio, nem sei se aconteceu isso, mas comigo viu acontecendo. O branco começa a chorar e ficar frágil porque recebeu o nome de racista, ou de manifestação racista. E aí todo mundo chega pro branco, eu fico assim, todo mundo água, todo mundo chato, todo mundo isso aqui. E a pessoa que foi discriminada fica sozinha. Ninguém vai lá apoiar e falar, nossa, você foi discriminada. A branca fica chorando e o povo vai apoiar. Então, isso ocorre dentro demais, né? Dos ambientes de trabalho. A Seligman ele vai dizer assim que os fios que tecem a dominação fabricam ao mesmo tempo o sofrimento, na medida em que a dominação esmaga a identidade e aprisiona a alma no medo. Então, é aquela sensação que a gente tem das mãos atadas, né? Que para poder sobreviver a esse neoliberalismo e para poder sobreviver dentro do ambiente de trabalho, é aquilo que Fanon diz, a gente tem que vestir uma máscara branca, porque se a gente não tiver comportamento branco, jeito branco, a gente vai acabar sofrendo. Só que isso é uma escolha, galera. Eu escolho ser negra, né? Então, trabalho continuamente me descolonizando. Então, você tem que bancar ser negra. Ser negro e negra é bancar a sua identidade. E você se reafirmar ali. Agora, vai ter mais TTT você sendo negra do que se você usar uma máscara branca. Porque aí você vai imitar o branco. Vai ser muito parecido com o branco. Eu tinha uma coordenadora, uma época, que ela era tratada muito bem. Então, as coisas aconteciam comigo, todo mundo, nossa, você está falando que é racismo, só racismo com você? A tua coordenadora era negra. Mas a minha coordenadora negra, ela falava bem baixinho, ela era bem tarefeira, e ela trazia bolo para a mulherada, café, e biscoito, e não sei o que, entendeu? E aí, o dia que não vinha a pessoa para limpar o banheiro, ela limpava o banheiro. Né? Então não tinha café, ela preparava um café para todo mundo. Então essa pessoa negra, tudo bem, porque ela serviu. Agora você já falou na reunião que o prefeito está equivocado, que ele está fazendo intervenção nas escolas. Não é possível. Essa daí a gente não quer. Agora que traz cafezinho, tudo bem. Aí um relato, gente, que isso não é de agora, né? Então, o Lima Barreto, esse escritor fabuloso, maravilhoso, indico que todo mundo leia, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, desesperava-me o mau emprego dos meus dias. O Lima Barreto, gente, de tão, assim,
ele via o mundo, ele era mais melancólico, né? Mas ele via o mundo e falou assim, isso não tem solução para nós negros, entendeu? Porque ele estava vendo a abolição acontecendo de forma desigual, de forma precária, de forma que os negros não estavam tendo oportunidade, né? E ele também se via dentro do ambiente do trabalho ali desvalorizado. Então ele foi se fragilizando, foi consumindo álcool, foi tendo problemas de saúde mental e tal. Então, a minha passividade, o abandono dos grandes ideais que alimentaram, não, eu não tinha sabido arrancar da minha natureza o grande homem que eu desejara ser. E ele era um grande homem, né? Então, abateram-me diante da sociedade, não souberam revelar-me com força, com vontade e grandeza. Ele não tinha força, né, para se manter altivo diante do racismo. Sentia bem a desproporção entre o meu destino e os meus primeiros desejos. Mas eu ia. E nós, negros, muitas vezes assim, a gente vai, a gente vai, cumpre, porque é uma medida também de sobrevivência. Eu não estou dizendo com isso que é errado, porque eu mesmo não aguento ficar combatível o dia todo, tem dia que eu quero samba, dorama, sexo, e só, não vou ficar discutindo com racismo, entendeu? Tem que ter também saúde mental. Mas, desde essa época, ele já enxergava o serviço público como um lugar de desvalorização. E essas microagressões, como elas são diárias e contínuas, ela faz parte tanto do nosso racismo cotidiano como dentro do ambiente de trabalho, isso nos fragiliza, isso deixa a gente traumatizada, porque mexe nas nossas subjetividades. Então, é somado às discriminações, os preconceitos, vão nos atingindo, porque o racismo ele é naturalizado, ele é banalizado entre as relações, nas relações interpessoais, que é fruto também desse mito da democracia racial. Nós somos uma geração, para quem tem mais de 30, que todos nós formados no mito da democracia racial. Nós acreditávamos, né, uma época, quem não estava mais ativista aí do movimento, de que todos nós éramos iguais. E a gente vai para o pagode, tem branco, tem negro, tem pardo, tem oriental, e namoramos entre uns e outros, mas eu não sei se vocês viram essa pesquisa dos genomas do Brasil, né? É uma inicial, mas nós, os pardos, somos frutos do estupro das mulheres indígenas e africanas. E agora de forma comprovada cientificamente. Porque o genoma masculino é 60% europeu. Né? E a gente tem uma média de 30% de genomas de mulheres negras e o restante indígena. Ou seja, os homens, como diz a Lélia Gonzalez, a pessoa ali está bem, né? A pessoa caiu. Está tudo bem? Está tudo bem? Caiu, levantou, está tudo bem. E aí, vocês vão falando quanto que falta. Você pode fechar. Posso fechar? Pode fechar, que eu quero abrir. Tá bom. E aí a gente tem, né, nessa questão, essa comprovação científica de que o Brasil foi formado por essa violência, né? Dentro dos mecanismos do racismo institucional, está ali chefes, subordinados. Eu acho que vou precisar de 10 minutos. Preciso de 10 minutos para concluir. Pode? Porque senão não fecha os mecanismos. Fecha. Tá. Então a gente tem subordinados, chefes, usuários dos serviços, todos eles nesse mecanismo do racismo institucional, né? Dentro dos mecanismos, né, o que o racista utiliza dentro do ambiente de trabalho? Ele faz o isolamento social do negro, né? Então ele vai fazendo com que
as tarefas possam deixar o negro e a negra isolado do restante da equipe. Ele dá uma distinção, tarefas tais vai para a branquitude, tarefas tais vão para a negritude, então eles fazem a segregação. Ele exclui, né? Então, assim, você não vai ter atividades, as mesmas atividades desenvolvidas pelo branco, você não vai fazer a equipe essa branquitude tende a formar opinião sobre esse negro e negra para fazer com que a equipe vá hostilizando esse negro e deixe, então, ele de forma excluída, né, do restante do pessoal, das relações ali que são feitas. Muito impedimento, né, comigo e com essas mulheres foram feitos muitos impedimentos. A gente quer criar, quer fazer tal projeto, não sei o quê. Não pode, por conta disso e aquilo. Nosso Estatuto de 1979 ajudava muito nessa questão do impedimento, rebaixamento, por mais que você tenha competência, olha, mas ela é equivocada, mas você vê como ela fala, uma pessoa que fala desse jeito, não pode ter conhecimento, não pode ser educada, não pode ser... O silenciamento da branquitude, né? Assim, porque as coisas vão acontecendo e, não sei de nada, não vi nada, aquele medo. É o constrangimento. Quantas e quantas vezes não é ela que pode falar, não é ela assim, eu vou humilhar, criar vexame. O rigor excessivo, né? Então, para você, você tem que cumprir a legislação, ipsis e lipsis, mas faz um acordo com outro servidor branco, né? Um descrédito, né? A deslegitimação. E sempre a exposição colocando esse servidor como inadequado, incapacitado, né? Porque aí ele não tem poder de ascensão, de melhoras, e por vezes, quando elas, né, essas ativistas, não dá condições, né, deixar elas contidas para que elas não possam se manifestar contra o sistema. Eu teria mais coisas para acrescentar, vou falar só a última questão, que é o racismo recreativo. Você tinha pedido para falar também da questão do racismo recreativo, porque acontece muito também de levar apelidos relacionados à cor da pele nesse ambiente de trabalho, né? Para mim, já chegaram a falar assim, nossa, você parece um violão. Um homem falando para mim, eu parecia um violão. Então, assédio sexual, né, essa inapropriação, né, de comparação, de dizer que o corpo da mulher é isso ou aquilo, né. Então a gente tem essa mania de falar que é macumba, então é um desrespeito pela pessoa e tal, que tem a sua religiosidade. O macaco, que é, né, bastante uma expressão muito dita e falada, né, no futebol, que a gente viu e tal. Compartilhar vídeo, tinha uma coordenadora que ela me provocava mandando vídeos que tinha essas pessoas negras desdeitadas, como na figura aqui abaixo, né? Assim, tudo, ou numa situação vexatória, e aí ela mandava para a equipe toda e olhava para mim, olha, não vem que sou mimimi de racismo não, é uma brincadeira, viu? É uma piada, viu? E ficava olhando para mim para me provocar. Né? Então, tipo, ficar usando fantasias, né? Ela parece aquela mulher da novela, e aquela mulher da novela sempre, né, vai ter estereotipos piores ou ruins, né? Chamar o cabelo de bombril, falar que a tua trança, você pode lavar sua trança, mas não pega bichinho, como a gente viu recentemente uma mulher no metrô, né? Gravaram a mulher no metrô falando que a mulher estava com cabelo, né, e que ela tinha que se afastar dela porque ela podia passar doença, bom, enfim. Então, essas expressões que foram naturalizadas, né, nesse relacionamento da gente aceitar e levar como brincadeira, isso só reforça os estereotipos de inferioridade. Então, é por isso que a gente evita hoje, para a gente construir
né, uma identidade de negros de como eles são, potentes, bonitos, inteligentes, capazes e tudo. Então a gente faz parar com essa sessão de racismo recreativo para a gente reforçar outras capacidades do negro. Gente, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Tá bom, muito obrigada, Rosângela. Potente, né, essa mulherada aqui, né? Vou passar para o meu companheiro aqui, né, com o Fabiano, porque a gente vai abrir, né? Só quero colocar um pouco o objetivo desse momento. Muito importante ouvir, né? Isso. A gente precisava ouvir essas duas falas, porque a gente quer fazer uma coisa, tá certo? Nós queremos, a partir disso daqui, nós queremos olhar para dentro do nosso local de trabalho, ver como é que o racismo ele se manifesta, e a gente quer sair daqui, não é triste, e nem com vontade de chorar. A gente quer sair daqui com uma vontade de superar isso dentro do nosso local de trabalho. Então, o que é que eu faço para que a gente possa organizar os trabalhadores dentro dessa perspectiva? Aí o meu amigo vai fazer a fala, e aí, vem cá, meu amigo. Vem cá, meu pai. Você acha que é só as mulheres que vão falar aqui? Se tem que gente mesmo. Só para perguntar se todo mundo aqui assinou a lista, tem alguém que não assinou? Ele vai, aí um coordena e o outro vai sintetizar um pouco as propostas que estão saindo, tá bom? Certo. Eu sou Fabiano, direção, também participo do coletivo de combate ao racismo SINCEP. Tem uma questão da fala da Carolina que chamou bastante, Carolina, que chamou bastante atenção, que é a questão da reeducação. E quando a gente fala em reeducação, serve bem para nós, até para nós que nos dizemos antirracistas, com certas práticas que, de repente, um conhecimento da academia nos embranquece. Fanon mesmo, ele diz, né, do negro da Martinica, que vai estudar na Europa, e quando ele retorna, ele é todo polido, ele é uma pessoa humanista, diferenciada. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, bastante cuidado com isso, porque acho que o racismo ele se descobre negro, a gente se descobre a partir da visão do outro. Quando a gente sofre racismo, a gente se vê negro, né? Até então, eu não sabia que eu era negro. Eu descobri muito cedo, aos 7 anos de idade, né? Por conta de uma coisa que eu fui confundido com uma criança que estava fazendo, que pudesse estar cometendo furtos, né, na região central aqui. Então, acho que é a partir desse momento que a gente aprende. Só que, ao longo da vida, a gente vai experimentando diversas situações parecidas. Na escola, no trabalho, muitas vezes na academia. Quando você vai para uma academia que fui estudar numa faculdade privada de tradição católica, que a maioria dos professores, maioria não, totalidade, brancos, meus colegas também brancos, né? Então a gente sofre. Aí a gente se forma, chega vai trabalhar, depois chega uma direção do sindicato e fala, não, agora eu tenho formação universitária, eu sou um dirigente sindical agora, ninguém pode comigo. Certo? Só que não é bem assim. Até mesmo na atividade cotidiana de dirigente sindical, a gente muitas vezes se apresenta como diretor. Ah, mas é você mesmo que é o diretor, né, da região? Ah, eu quero falar com o presidente. Ah, eu quero falar com o advogado. Então as pessoas vão desviando para dizer que você não é legítimo para estar ali, que você não é legítimo para fazer aquela função que muitas pessoas te reconhecem. E você está ali porque você foi eleito. Então é esse comentário que eu queria fazer e, como a companheira falou, abrir para as considerações dos companheiros, né? Quem quer fazer uso da palavra, vamos pegar as inscrições, né, Lourdes? Aí, essa dinâmica? E essa dinâmica, a gente quer Bora lá. inspirar e depois poder falar. Ah, o Charles que vai fazer isso? Então, Rick Charles. Boa tarde, meu nome é Charles, faço parte da diretoria